Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. Hoje nós estamos aqui para cumprir uma promessa, porque promessa é dívida, isso mesmo. Aqueles que já assistem os vídeos do nosso canal, a gente costuma fazer o Evangelho no Lar de forma diária, num estudo sequencial dos Evangelhos, e aí a gente gostaria de bater um papo com vocês a respeito de como fazer o seu próprio evangelho no lar, nas suas casas. Claro que a gente vai ficar sempre muito feliz se vocês quiserem compartilhar conosco desse momento, vai ajudar, né, a elevar a nossa vibração, elevar a vibração do planeta. Nós vamos aí cada um no seu momento contribuindo para isso, porque, gente, para algumas coisas, como a oração, por exemplo, não existe tempo e espaço. A gente se conecta numa outra oitava, né? Então isso independe se você vai estar fazendo com a gente no momento em que o vídeo é lançado, o vídeo é gravado, então eu vou estar fazendo, às vezes até no mesmo horário que vocês, mas um conteúdo diferente. Então assim, a sintonia, a frequência vibratória é o que importa, e na verdade a gente vai se sintonizar com qualquer espírito que esteja naquela frequência. E aí, se a nossa frequência é uma frequência de amor, de vibração, de oração, muito provavelmente isso vai auxiliar também a engrandecer essa egrégora da oração. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, conversar um pouquinho de forma bem tranquila, não é nenhuma regra que vai ser estabelecida aqui, muito pelo contrário, a gente quer quebrar até alguns paradigmas com relação ao culto do Evangelho no lar, para que a gente se sinta à vontade e crie a coragem de fazer esse Evangelho nas nossas casas, porque ele traz inúmeros benefícios. Vocês que estão acompanhando o canal sabem que ontem a gente postou o vídeo de número 30, que significa que são 30 dias de Evangelho no lar. Não vou dizer que foram sequenciais e ininterruptos, porque realmente tiveram aí alguns dias que a gente acabou precisando fazer outra coisa, mas a gente está tentando, na medida do possível, fazer de forma sequencial diária. Não tanto por vocês, eu amo vocês, mas não é isso, é mais por mim, uma necessidade minha, um desejo meu de assumir esse compromisso e me manter no compromisso, porque eu estou percebendo as mudanças que isso está trazendo na minha vida. E o que significa isso, né? Então, que mudanças são essas? O que pode trazer o culto do Evangelho no lar? O que é, em primeiro lugar, o culto do Evangelho no lar, né? O culto do Evangelho no lar é justamente um esforço nosso de, através da oração, através do pensamento em mensagens de caráter elevado, o contato com essas mensagens, a leitura dessas mensagens, promover uma elevação da vibração. Esse é o intuito principal, o primário, vamos dizer assim, para gente que está ali diretamente lidando com aquilo, porque independente do conteúdo que vai ser lido, do que vai ser aprendido, do que vai ser explanado, das dúvidas, né, da conversa que vai ser tida, o movimento primário foi a união daquelas pessoas, ou até a pessoa fazendo de forma individual, para um motivo de ordem superior, para realmente estimular um outro tipo de alimentação, a alimentação da alma, que precisa muito de alimento, gente, muito, muito de alimento. E a gente promovendo o Evangelho no lar, promovendo essa alimentação da alma, a gente já está, então, a princípio, contribuindo para elevar o nosso padrão vibratório, fazendo com que, então, ao elevarmos o nosso padrão vibratório, a gente se conecte de forma mais fácil, mais clara, mais direta com a espiritualidade superior, com os nossos anjos da guarda, com os nossos mentores,
com os nossos espíritos protetores. O nome a gente dá o nome que a gente quiser, mas com esses espíritos de ordem mais elevada que trabalham para nos auxiliar, que se simpatizam conosco, que nos inspiram para o bem, nos inspiram caminhos retos, que tentam contribuir para a nossa programação reencarnatória, que é aquele plano que muitas das vezes participamos juntos com os nossos mentores antes da gente encarnar aqui, para que a gente tivesse um caminho a seguir, que esteja condizente então com as necessidades espirituais que a gente tem, que foge um pouco do entendimento que a gente tem enquanto está encarnado, que a nossa visão está mais limitada, mais voltada para as coisas aqui do dia a dia. Nem sempre a gente tem tempo de fazer uma meditação, uma oração para transcender, para pensar nessas questões mais transcendentes, né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu, o que estou fazendo aqui, qual a minha missão, aquelas coisas todas, né? E essas perguntas, elas são respondidas por esse planejamento reencarnatório, porque ele ajuda a dar um norte, então, nessa encarnação, fazendo com que a gente atinja ou planejando a nossa vida de forma que a gente possa, com a nossa atitude, com o exercício do nosso livre-arbítrio, alcançar determinadas estações de crescimento, vamos colocar assim, né? Então, para que esse processo se torne mais fácil ou mais fluido, sem tantos obstáculos, com mais coragem, com mais amparo espiritual, com mais clareza de ideias, é sempre bom a gente trabalhar na elevação da nossa vibração, seja através do Evangelho no Lar, seja através de uma leitura de um livro legal, seja através de escutar músicas inspiradoras que fazem a gente, sabe, viajar assim de uma forma positiva, sabe? Companhias interessantes com quem a gente pode conversar, discutir sobre temas, sabe, assim, mais profundos. São tantas as coisinhas que a gente pode fazer, né, no dia a dia para ajudar nesse processo, e uma delas é o Evangelho no Lar. Então, o motivo primeiro seria auxiliar no processo de elevação da vibração. Então, o Evangelho no Lar, um dos intuitos é justamente esse, ajudar a elevar a vibração do lar, dos moradores do lar. E aí a gente pode já anexar uma situação, porque quando a gente está falando de Evangelho no Lar, normalmente a gente está falando da família que mora naquele ambiente. Não necessariamente, pode ser que a gente esteja fazendo Evangelho no Lar com alguns vizinhos, com alguns amigos. É a critério de cada um, gente. Isso é a flexibilidade que a gente quer trazer aqui hoje para vocês, né? Para desmistificar muita coisa a respeito do Evangelho no Lar. O ponto é que a família vai ficar mais fácil da gente ter um pouco mais de certeza que, em assumindo um compromisso de forma regular, todos podem estar naquele determinado horário em casa, sem a necessidade de deslocamento, sem a necessidade de, às vezes, ter que pegar um transporte público que poderia incorrer em atrasos e não conseguir, a pessoa está com preguiça, trabalhou demais, uma série de fatores, né? Mas isso não impediria que as pessoas de fora do lar participassem, né? Principalmente para as pessoas que moram sozinhas e que sentem a necessidade aí de fazer acompanhados. Inclusive, é possível fazer o Evangelho no Lar hoje em dia, a tecnologia está aí, internet, online, a gente se loga cada um na sua casa e a gente faz um Evangelho no Lar em vários lares. Olha que interessante, porque aí a gente está acendendo uma luz sobre o nosso lar e sobre os lares mais distantes, então está fazendo uma conexão, uma rede, né?
Isso é fantástico de pensar e imaginar que a gente está aí contribuindo de forma ainda mais espalhada, né, para a elevação dessa vibração. Agora, fora essa questão da elevação da vibração em si, a gente tem os pontos mais visíveis, vamos dizer assim, daquilo que acontece ali no momento, porque a gente vai fazer uma leitura de um texto edificante que vai trazer para a gente uma questão para reflexão. E isso é legal, porque a gente então pode aproveitar o ensejo para já fazer uma discussão ali, né, uma conversa entre as pessoas que estão participando, ou aquilo vai ficar guardadinho para a gente de alguma forma e a gente vai refletir naquilo no momento posterior. E essas reflexões, essas conversas que vão ser geradas durante o Evangelho no Lar, elas são justamente como se fosse uma escola, porque a gente vai aprender com o outro. A forma de um interpretar não é a forma do outro, e aí com as contribuições, né, dos demais, cada um trazendo o seu, cada um dando um pitaco, né, colocando o seu ponto de vista, a gente vai percebendo que, nossa, eu não tinha percebido por esse lado, nossa, que legal esse ponto de vista, né? E às vezes faz até mais sentido pra gente, alguma coisa que foi conversada, ou seja, também é um momento de aprendizado. Além disso, é um momento de fortalecimento, porque a gente precisa de força para enfrentar os obstáculos. A gente precisa de informação, conhecimento, né? Um dos pilares da nova terra, conhecimento, autoconhecimento, prática do bem, conhecimento. A gente tendo acesso às informações que a gente lê, a gente já vai falar dos livros que a gente pode utilizar, mas a gente vai aí então abrindo os nossos horizontes psíquicos com interpretações que a gente nunca tinha pensado e que vão ajudar a gente em momentos-chave da nossa vida, se a gente permitir, né? Porque em a gente ouvindo aquela mensagem e apreendendo o seu conteúdo de forma a fazer conexões internas, quando for um momento expressivo da nossa vida, pode ser que a gente se lembre daquela situação e haja de forma diferente. Então ela dá embasamento para a gente, para fortalecer o nosso espírito para as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Olha que coisa mais maravilhosa. Tudo que a gente quer é isso, é não errar mais, é não fazer a mesma coisa toda vez. A gente já falou que não quer, sei lá, gritar mais com um filho. E toda vez que ele faz um negócio, a gente não consegue segurar, é mais rápido, sai. Poxa, quem sabe com o estudo do Evangelho, a prática do Evangelho no lar regular, a gente não vai angariando, né? Elevando o nosso padrão vibratório, fazendo com que a gente angarie forças, entendimento, conhecimento, para quando chega na hora, aqueles milissegundos que a gente precisa do nosso cérebro para evitar a ação, a gente consiga, porque a gente lembra, porque a gente reflete, porque a gente pensa naquilo que foi lido, né, na noite anterior. Então aí os benefícios, gente, eles são enormes. E aí a gente tem o benefício também de ajudar na vibração do ambiente, fazendo com que a gente, se a gente conseguir, né, manter um padrão elevado de vibração, ou pelo menos manter uma vibração num nível desejável, pode ser que a gente até evite brigas dentro de casa, evite discussões, que a gente consiga, sabe, se comunicar de uma maneira mais cordial, mais respeitosa, sabe, pode realmente promover uma mudança de comportamentos no nosso lar, o que é maravilhoso. E aí tem a parte mais transcendental, porque você fazer um evangelho no lar é você criar um posto de luz, de emissão de luz, uma célula dos
trabalhadores de Jesus. Por que não? Por que não? Porque todos os nossos esforços para se conectar com a mensagem crística, cristã, evangélica, não precisa nem ser de Jesus, né? Se a gente não quiser, a gente não tem uma religião específica, quer ler um livro, um texto hindu, quer ler um texto budista, à vontade, sabe? Se ele causar reflexões e uma introspecção no sentido de, sabe, fazer questionamentos, poxa vida, super válido. Então, mas ele ajuda a formar essa célula de luz. E aí a gente vai ajudar a expandir essa luz, porque conforme a gente vai fortalecendo essa célula, mantendo a regularidade, as chances são de que ela possa ir se expandindo e ajudando o entorno. Então acaba que não somos só nós os beneficiados. Os vizinhos, às vezes o bairro inteiro, dependendo da situação, da forma como a gente faz, né, as nossas intenções e entrega ali no momento, pode iluminar a cidade inteira, quiçá, né? Então, essa parte é muito legal, é a parte que a gente consegue ver aqui, né, com os nossos olhos. E tem uma outra parte que eu sei que não é todo mundo que fica muito à vontade de escutar a respeito dessa outra parte, mas a gente não pode fechar os olhos, e eu acho que é muito bonito a gente pensar por esse ponto de vista também. A gente pode, com isso, tornar o nosso lar um foco de luz para que a espiritualidade, nos momentos de necessidade, tragam até os nossos lares espíritos que precisam ouvir aquelas informações que a gente está trazendo. Porque a gente é inspirado, gente, a todo momento. E às vezes a gente vai realmente receber a inspiração necessária também, não só para aqueles que estão ali no meio, mas para amigos que já desencarnaram e que estão precisando nesse momento ouvir alguma coisa que vai despertá-los. Gente, são muitos os casos de espíritos, de seres já desencarnados que ainda não têm consciência que desencarnaram, que perambulam pela Terra, que não entendem, ou que, né, ainda estão vagando por uma série de motivos e que, às vezes, um chacoalhãozinho já vai ajudar a dar um despertamento e a pessoa buscar ajuda, que é tudo que a espiritualidade amiga precisa para dar a mão para essa pessoa e levá-la, às vezes, né, para uma instituição lá no plano espiritual para ser auxiliada. Então, é uma bênção ser capaz de ajudar nesse nível, porque tudo que a gente busca, ou uma grande parte de nós gostaria, é de ser útil na vida. Útil. E isso é uma grande oportunidade que a gente está dando para si próprio de fazer o bem. Então você vê que num evangelho no lar que a gente decide fazer na nossa casa, a gente pode estar auxiliando a nossa família, ou amigos, ou vizinhos ali que vêm participar conosco, vizinhos, né, no raio de ação ali da oração, e às vezes até mais do que vizinhos, bairro e cidade, quem sabe. E aí é aquilo que eu falei para vocês da rede, né, porque o meu ponto aqui de vibração elevada, ele vai se conectar com esse ponto onde também está havendo uma vibração elevada, que se conecta com esse, que se conecta com esse, que se conecta com esse. E assim a gente cria uma rede de vibração elevada para o planeta, que ajuda tanto, meu Deus, tanto que a gente não tem ideia. Se a gente fizesse ideia, a gente rezava mais, a gente se reunia mais para fazer oração, a gente vibrava mais pelo nosso planeta. É fantástico, é maravilhoso. Bom, essa parte então a gente já está sabendo. E aí a gente vai entrar na questão da regularidade.
Se fala muito, principalmente no espiritismo, que o espiritismo não tem rituais. Mas aí a gente vai ver que a pessoa fala, o evangelho no lar tem que fazer todo dia, toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia. E isso não deixa de ser um ritual, né? Então, assim, eu particularmente acho que a questão das datas, né, de ser com regularidade e de ser em um dia específico da semana, em um horário específico, tem mais a ver com a nossa necessidade de compromisso do que com a espiritualidade. É minha opinião. Eu acho sim que a espiritualidade, claro, pode se aproveitar do momento para, como eu disse, né, trazer de repente espíritos que precisam ali, né, participar também do outro lado. Mas com relação ao amparo espiritual, eu acho que toda vez que a gente fala de Jesus, faz uma oração, o amparo não falta. O amparo não falta. Então, eu não acho que a espiritualidade superior precisa do horário e do dia específico para estar presente conosco. Se fosse assim, a gente está tendo um problema de repente na rua e vai fazer uma oração e não vai aparecer ninguém porque não tinha hora marcada para aparecer. Não sei, para mim não faz muito sentido. Então eu acho que os horários, né, e o dia é mais para nós, porque a gente, você sabe como que a gente é, né? A gente esquece, a gente arruma outro compromisso, no dia a gente fica com dor de cabeça e não quer fazer, a gente, sei lá, tá passando um programa mais legal na televisão e a gente não quer fazer, né? Então, assim, nesse sentido, voltando agora, né, para nós, eu acho sim importante fazer sempre no mesmo dia da semana e sempre no mesmo horário. Uma vez por semana tá de ótimo tamanho. A gente aqui no canal faz de forma diária, mas porque a gente está fazendo um estudo bíblico dos evangelhos, lendo versículo por versículo, porque a gente quer tentar extrair de cada versículo tudo que ele pode oferecer para a gente. Claro que para isso a ferramenta aqui teria que ser muito boa para conseguir extrair, e não é o caso, né? Mas a gente dá o nosso melhor para tentar fazer uma interpretação que nos auxilie em algum momento da nossa vida. Então, esse é o nosso porquê. Agora, com relação a gente fazer na nossa casa, não acho que seja necessário, assim, quanto mais melhor, óbvio. Mas uma vez por semana tá de ótimo tamanho. Horário, o ideal seria, claro, que a gente conversasse com os moradores da casa e visse o horário que todo mundo tem disposição. E aí, gente, é compromisso. É compromisso. Nesse dia, não marque compromissos externos, a não ser que seja urgente e inadiável, né? Ah, não, vou marcar férias, não posso marcar férias porque eu tenho evangelho no lar. Não é bem isso, né? Por favor, pode fazer as férias. Mas quem sabe, lá onde você estiver de férias, no horário do evangelho no lar, você não dá uma parada, faz uma oração. Quem sabe lá você faz o evangelho, qual que é o problema, né? Mas assim, horário e dia fixo para que a gente se lembre. De repente coloca no celular, gente, coloca para lembrar, 15 minutos antes, 5 minutos antes, para realmente não esquecer, porque isso é um compromisso, não é com a espiritualidade, não é com o seu familiar, é com você. É com você. O evangelho no lar, antes de qualquer outro externo, tá ajudando a você mesmo. Ou seja, marcou, apareceu. Se algum familiar não pode participar porque tem um compromisso inadiável, porque está dando demonstração aí de que não está muito firme na participação, ou porque já disse desde o começo que não quer participar, não tem problema. Vocês que aceitaram, façam mesmo assim. Se preferirem fazer num ambiente, né, separado, ou até façam na sala, e aí a pessoa que não quer participar que vá para o quarto, que vá passear, sei lá. O ideal seria que participasse, mas
Não quer participar, não participe. Isso não deve interromper aqueles que estão desejando participar. E claro, existem as pessoas, a gente falou antes, né, que querem fazer sozinhas, ou querem ou não tem com quem fazer, porque os familiares não aceitaram fazer, ou porque moram sozinhas, uma série de motivos. Em primeiro lugar, pensem talvez naquelas possibilidades que foram ditas antes, de vizinhos que eventualmente queiram fazer também, de amigos que talvez queiram participar, e aí, como eu disse, pode fazer online. Mas, gente, não tem o menor problema fazer sozinha. Eu fiz e faço há muitos anos sozinha. Fazer em voz alta ou não. Eu acho particularmente que a gente deveria fazer em voz alta. Porque, principalmente pela questão da espiritualidade, eventualmente precisar usar aquele momento para ajudar um espírito que está em alguma necessidade. E esses espíritos que eventualmente vierem até nós, nem todos eles são capazes de ler pensamento. Então, para evitar que a espiritualidade tenha que fazer, né, alguma coisa a mais numa preparação para conseguir transmitir o nosso pensamento, né, para aquela pessoa que está ali, fala em voz alta. Para nós mesmos também é legal falar em voz alta. Aliás, foi por isso que eu comecei os vídeos, porque eu fazia o meu evangelho em voz alta e eu achava um desperdício, porque, claro, a gente está falando para a espiritualidade, mas impressionante como a carne, né, é mais forte e a gente não tá vendo ninguém ali, a gente, né, fala, poxa vida, e eu tô aqui falando para ninguém. Não tá, gente, não tá falando para ninguém. Fiquem tranquilos e sossegados, não está falando para ninguém. Mas se preferir fazer em silêncio, né, só no pensamento, também não tem problema, tá? Não tem o menor problema. E aí vamos dizer que no momento que você está fazendo o evangelho, chega uma visita. Gente, o ideal seria não parar o evangelho por causa disso. O ideal seria convidar a pessoa para participar, informar o que você está fazendo e ver com ela se ela tem interesse de participar também. Porque pode ser que ela tenha interesse, né? E aí vai ser legal da pessoa participar e tal. Quem sabe isso não dá para ela uma ideia de fazer também na sua casa. Claro, a critério de cada um, mas é uma informação que eu acho importante de se dar. E assim, se eventualmente, né, não vou poder fazer o evangelho no lar, a gente falou aqui da questão das férias, né? Mas pode ser por qualquer outro motivo. Nossa, eu tenho uma consulta médica no horário, por isso que é bom sempre fazer à noite, para não ter, assim, esses tipos de compromisso, mas tenho um aniversário de uma pessoa super amiga, não posso, sabe, dar essa mancada com ela, preciso ir. Faz uma oraçãozinha também, sabe? Não precisa ser, né, no momento ali do Evangelho no Lar, porque você tá, né, vai estar lá na festa, curtindo a festa, mas aquela oração diária que a gente faz à noite, na noite anterior você faz a oração e avisa a espiritualidade, fala. O que custa, né? Deixa assim claro que você não vai poder participar na próxima vez, que vocês não vão poder participar da próxima vez, né? Mas a gente tenta fazer pelo menos a nossa parte, certo? Bom, então vamos na questão agora de organizar, como fazer. Vocês que acompanham aqui o canal percebem que eu faço uma leitura de um livro de mensagens, sem comentários, faço a oração, aí faço a leitura do versículo do Evangelho, fazemos os comentários, fazemos uma oração final. Essa sequência, ela é flexível, cada um faz do jeito que quer. Uma forma, talvez ainda mais para quando a gente está presencialmente, entre familiares, que eu acho que traz, assim, até mais benefícios se as pessoas são participantes, é fazer a oração. Sempre abra com uma oração, tá? Sempre faça uma oração primeiro. Fazer uma oração,
fazer a leitura do Evangelho. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Eu acho muito legal fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque as instruções dos Espíritos, elas são meio que uma interpretação da mensagem evangélica, né, que cada capítulo traz. E são várias as instruções dos Espíritos. Tem a parte que Kardec dá um aprofundamento na mensagem, tem a própria mensagem evangélica em si. Então eu acho que é um conteúdo bem rico, bem interessante, que ajuda principalmente quem tem um pouco mais de dificuldade, né, na questão do evangelho mesmo, porque a gente sabe que não é muito fácil a gente mergulhar de primeiro na leitura dos evangelhos por si só, porque a gente às vezes não se acha digno. Esse é um problema que a gente precisa tratar com a gente mesmo, né? Às vezes a gente não se acha digno de ler o evangelho, e eu acho isso é uma questão que a gente precisa trabalhar mesmo com a gente. Eu acho que a gente precisa se aproximar cada vez mais dos evangelhos. E segundo, porque às vezes a pessoa pensa que falta para ela algum conhecimento prévio para ser capaz de interpretar ou ler de uma forma mais profunda aquele conhecimento. Então, por conta disso, a gente indica sim a leitura de um Evangelho segundo o Espiritismo para ajudar. Como a gente está falando de Evangelho no Lar, eu, Carolina, particularmente acho que deva ser feito sempre uma leitura ou do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Evangelho mesmo, Bíblia, tá? Porque senão a gente, claro, pode ler outros livros, né? Outros livros de mensagens que têm mensagens edificantes e muito boas, mas a gente não vai estar em contato direto com os evangelhos. Tem alguns livros do Emmanuel, daquela coleçãozinha ali azul, da caixinha azul, Fonte Viva, que tem mensagens baseadas nos evangelhos. Eu acho que aí é também uma dica legal, né? Se a pessoa não quer ler os evangelhos, não quer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu iria para um desses livrinhos. Mas ficaria sempre com a prioridade dada ao evangelho. Aí a pessoa leu a mensagem. Qual que é a sequência das mensagens? Aqui no nosso canal a gente faz sequencialmente, porque a gente não quer perder nada. A gente não quer perder o fio da meada, a gente quer conectar as lições. Em casa, quando a gente está fazendo, a gente pode fazer aleatório. Abrir aleatório, né? Pedir uma inspiração antes, né? Durante a oração, e abrir de forma aleatória e ler aquilo que aparecer. Eu já fiz dos dois jeitos. Mais recentemente, eu preferi fazer de forma sequencial, justamente por conta disso, porque às vezes acabava repetindo a mensagem. E quando repete uma vez, duas vezes, você fala assim, a espiritualidade está querendo me dizer alguma coisa, hein? Agora, quando repete muitas vezes, você começa a duvidar que seja a espiritualidade que está querendo te falar alguma coisa. Você começa a achar que, poxa, será que o meu livro tá já acostumado, né, a abrir nesse local? Então, é melhor, assim, para evitar, né, esses questionamentos que a gente faz, que pode atrapalhar ali a nossa elevação de vibração, faz sequencial, então, né? Fez a leitura do Evangelho, aí a gente pode abrir para uma conversa, um bate-papo, né? Uma interpretação, o que cada um achou da leitura, né? Ou uma pessoa lidera e dá ali a sua contribuição, trazendo um pouquinho mais de explicação para aquilo que foi dito, ou o seu ponto de vista daquela mensagem, convida as outras pessoas para igualmente darem a sua opinião e colocarem, né, os seus pontos de vista. E aí, terminada essa parte, pode-se, adicionalmente, ler um livro de mensagens qualquer,
né? A gente, por exemplo, aqui no canal, antes, né, a gente lê de uma forma diferente dessa que eu tô falando da sequência, a gente lê, por exemplo, o Vinha de Luz, que é um livro do Chico Xavier e do Emmanuel, com mensagens curtas, que a gente também pode aproveitar isso para ler a mensagem e comentar depois. A gente pode aproveitar esse momento para cada um trazer uma questão que aconteceu no dia a dia e trazer para a família discutir a respeito daquilo, tentar se manter, obviamente, de uma forma equilibrada, sem envolver emoções pesadas, tentar se manter com foco na lição e no entendimento daquilo que foi que aconteceu, sem ficar apontando o dedo para culpados, né? Só realmente uma questão de aprendizado, é um momento de aprendizado, de entendimento. Não acuse a pessoa que está trazendo, né, essa questão para a mesa, porque ela está abrindo o seu coração, então não julgue, né? Tente realmente de uma forma amorosa, ali todo mundo conversando, tentar dar, né, a sua opinião da forma mais amorosa possível, no intuito de ajudar, não só pela curiosidade, ou para falar, ou para querer falar mais bonito que o outro, não é isso. Se for ajudar, se for ser útil. E aí, terminar com uma outra oração. E nesse momento que a gente finaliza com a oração, a gente pode já ter colocado, né? A gente faz também no canal aqui sempre a fluidificação da água. Vocês podem ter colocado desde o início, né, do encontro sobre a mesa uma jarra com água e pedir ao final a sua fluidificação, para que então, ao terminar o encontro, cada um beba um pouquinho. Se tiver algumas pessoas que vão embora para suas casas, elas podem levar em garrafinhas. Essa água ela pode ser tomada ao longo da semana, né? Se sobrar, enfim, a água então fica fluidificada. E aí tem a sequência da leitura. Você pode fazer a leitura só de Evangelho. Você pode mudar então o livro de mensagens e colocar ele na frente. Você pode, como a gente aqui, fazer a leitura da mensagem para ajudar na inspiração da oração, fazer o Evangelho e fazer a oração final. Gente, essa parte é muito flexível. E qual que é o intuito? O intuito, como a gente já falou, é trazer mensagens para ajudar a elevar o nosso padrão vibratório e para ajudar de alguma forma a fortalecer o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso espírito para as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Esse é o objetivo. Tudo que a gente for fazer ali para alcançar esses objetivos é válido. E aí na oração final não esqueça, né, se possível, de orar pelos familiares que estão ali, de orar pelo entorno, pela família, né, externa, aqueles que não moram conosco, amigos, colegas de trabalho, alguma situação específica de alguém na família que está doente, algum amigo, algum desencarnado, de vibrar pela cidade, pelo país, pela alguma situação específica que eventualmente estiver acontecendo, alguma tragédia ou alguma, né, alguém que nasceu, enfim, pode-se trazer situações específicas para esse momento para orar, nomeando-as. Com relação aos desencarnados, em fazer a oração, o ideal seria que a gente, quando fizesse a oração, fizesse pedindo para que a espiritualidade auxiliasse aquele determinado espírito, mas evitem de chamar esse espírito para participar, evitem de chamar qualquer espírito para participar, de nomear, porque principalmente se não há preparo mediúnico para tal, porque pode acontecer algumas situações que a gente ali não está preparado para lidar com elas. Claro que se a pessoa já tem preparo e já tem estudo mediúnico, eu já ouvi falar muitas vezes de se evitar, né, de fazer, de receber espíritos dentro de casa, e eu tendo a achar que
é um pouco de exagero, afinal de contas, Kardec estimulava, assim, né, na codificação, no livro dos médiuns, que se fizesse reuniões familiares, né, para reuniões mediúnicas familiares. E eu acho que é uma questão de a gente se empenhar num conhecimento, né? Entender como é que funciona, talvez aí estudar o livro dos médiuns melhor, fazer um curso em alguma casa que ofereça para, né, entender um pouco como é que funciona essa questão, para não passar aperto e poder fazer o melhor uso possível daquele momento. Mas, idealmente, é um evangelho no lar, vamos evitar essa parte, né, mediúnica, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Claro que quando for fazer trabalho mediúnico é sempre bom incorporar alguma coisa mais assim de oração, né? De estarem sempre vibrando ali na mesma sintonia e tudo mais. Uma coisa que eu não falei é uma música. É sempre muito legal e ajuda já a começar a elevar a vibração fisicamente, né, do ambiente, a gente colocar uma música, sabe, uma música gostosa, uma música tranquila, que inspire a gente já a começar a entrar nessa vibração de prece, né? Então, deixar uns 15 minutos já antes do evangelho tocando, eu acho que é uma boa, de repente até deixar durante o evangelho, mas vejam bem, né, qual tipo de música que a gente vai colocar, porque a vibração da música, ela é muito importante. Todas as vibrações que acontecem no nosso redor, inclusive as do nosso pensamento, são muito importantes para o nosso equilíbrio no dia a dia. No momento de oração do Evangelho no Lar é bom, sabe? Tentar manter assim uma paz no ambiente, até com a música. E no mais, não é algo que precise durar muito tempo, 15 minutos, meia hora. Se for uma família que participa, talvez vá ser alguma coisa que vai durar um pouco mais de tempo, até uma hora, talvez. Às vezes está tão gostoso ali o papo, né, a conversa, que se alonga, se aprofunda. Se for esse o caso, só tomem cuidado para a conversa não começar a ir descambando para outras questões. Sempre evitar fofocas e esse tipo de conversa de nível mais baixo, porque isso vai ser o contrassenso, né? A gente vai estar tentando elevar a vibração com conversas de baixa vibração, não vai ajudar em nada. Então, é isso com relação ao tempo, e eu acho que a gente cobriu aí a maioria dos pontos importantes a serem considerados para fazer um evangelho no lar. Agora, basta começar. E eu acho que uma coisa legal, se quiserem fazer, a gente, como disse no início, faz o Evangelho no Lar aqui no canal, a gente tenta fazer de forma diária, são vídeos diários que a gente lança. Vocês não precisam participar, obviamente, de forma diária, podem assistir conforme, né, ou ouvir no carro, né, ou no trânsito, no transporte público, como se fosse um podcast. Não precisa ser diário, mas o legal de ouvir de uma forma sequencial, talvez, seria o fato da gente estar realmente, né, lendo o versículo por versículo dos evangelhos. A gente começou com o evangelho de Mateus, e a gente pretende ir até o final. Quando vai acabar, gente, eu não faço a menor ideia, acho que vão anos aí de estudos, mas se Deus quiser, a gente vai ter saúde para isso e vai ter vontade e compromisso de estar aqui, né? Então, vamos fazer com todo, sabe, o desejo e a vontade do nosso coração, porque realmente é um chamamento que a gente sente de estar aqui falando com vocês, independente da quantidade de pessoas que tem aí do outro lado. Isso não importa muito, porque o que importa é o compromisso com Jesus, é o compromisso que a gente faz com Ele. Então, gente, isso então fica como um recado final para todos nós. Às vezes a gente não tem o suporte, o amparo daqueles que moram com a gente para fazer o evangelho. Não importa. O compromisso com Jesus é nosso, é de cada um de nós. Então que a gente faça sim o evangelho, ainda que for sozinho no nosso quarto,
sabe? A gente faz, quem sabe isso não vai inspirar as outras pessoas, não vai ajudar da mesma forma, como se tivesse sendo feito entre todos os familiares, a melhorar a qualidade vibratória do ambiente. Aí de repente começa a parar de ter aquelas brigas, né? A comunicação fica mais leve, mais tranquila. Eu acho que a gente vai percebendo isso no dia a dia. Aliás, é uma coisa legal. Quem sabe vocês não colocam aí nos comentários um dia, né? Participou, teve a ideia, começou a fazer o evangelho. Vocês perceberam mudanças na casa de vocês? Vocês perceberam mudança na vida de vocês, no dia a dia, no trabalho? Eu falo por mim que eu percebi mudanças. É um processo que a gente tem que fazer com a gente mesmo. É o músculo, né, que a gente brinca aqui, que a gente vai exercitando o músculo da espiritualidade, e aí no momento em que a gente precisa, por exemplo, evitar de falar aquela coisa que a gente normalmente falaria, a gente consegue perceber aqueles milissegundos e controlar melhor a língua, repensar aquela fala e colocar de uma forma mais palatável, mais agradável, mais amorosa, para evitar, né, confusão, para evitar briga, tudo que puder evitar, a gente pode fazer porque é aquilo que está dentro do nosso controle, né? É isso aí. Então, finalizando, eu convido vocês a participarem conosco. Pode pegar, de repente, um vídeo aleatório lá, assiste qualquer vídeo aleatório, ou os nossos Reels. Reels no YouTube não é Reels, né? É Shorts. Assiste lá um short, vê, né, um pedacinho, quem sabe te interessa, e aí você pode estar com a gente numa próxima oportunidade. Legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, se precisar conversar, não entendeu direito, escreve aí nos comentários. A gente vai ficar, ó, super feliz de poder trazer algum esclarecimento maior para vocês. Tá legal? Então é isso. A gente se vê lá no Evangelho no Lar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.